Porque sempre queremos manter a paz quando interagimos com os outros. Quando vemos os problemas dos outros, por que não oferecemos ajuda e crítica construtiva? Qual o resultado de sermos bajuladores e não dizermos a verdade? Que modo de interagir com os outros adere aos princípios da verdade? Assista ao vídeo Testemunhal Cristão. O que resulta de sempre agradar aos outros, para descobrir. Na igreja, coordeno o trabalho evangelístico. Irmã Wanda e eu somos líderes de grupo juntas. No início, via que a Wanda era proativa em seu dever e bem eficiente em seu trabalho. Achava que ela era uma pessoa responsável, que assumia fardos. Mas, com o tempo, percebi que ela estava cada vez mais passiva no seu dever. Ela raramente percebia problemas, muito menos os resolvia. Antes, nas avaliações do trabalho, ela sempre me procurava para relatar problemas ou desvios no trabalho e discutíamos soluções. Mas dessa vez só houve silêncio. Normalmente, dividíamos a maior parte do trabalho e os problemas eram analisados oportunamente. Isso resolvia os problemas e melhorava a eficácia do trabalho. Mas agora a Wanda não estava investindo o coração nos problemas do grupo. Eu pensei, ela não está cumprindo seus deveres como líder. Não pode ser. Preciso comungar com ela. Mas então pensei, minha relação com a Wanda costuma ser boa. Se eu disser que ela assume um fardo leve no seu dever e que não faz trabalho real, ela ficará envergonhada? Se eu perturbar a paz dizendo isso, como conviveremos depois? Esqueça. É melhor não arriscar. Eu não devo irritá-la. Quando tem esses problemas no seu dever, o que ela mais precisa é de que alguém os aponte e a ajude. Sim. Na época, fiquei me acusando em pensamento. O estado da Wanda não está ruim há tempos? Se isso continuar, sua vida sofrerá e isso impactará seu trabalho. Eu não devo correr e comungar com ela? Mas se eu apontar diretamente que ela não assume um fardo, ela se sentirá constrangida e pensará que estou monitorando o trabalho dela? Talvez deva falar com a líder e deixar que ela ajude a Wanda. Assim não terei que ofendê-la. Mas então pensei, se eu contar à líder e a Wanda descobrir, ela dirá que eu a dedurei? Não, melhor não dizer nada. Fiquei vacilando e não conseguia obter nenhum alívio na questão. É difícil praticar a verdade quando você tenta manter boas relações. Sim. Eu sabia que meu estado estava errado. Então, orei a Deus, pedindo que me guiasse a buscar a verdade e consertar meus problemas. Durante uma reunião, vi que as palavras de Deus dizem: quando veem um problema e não o interceptam, não o comungam nem tentam limitá-lo, nem o relatam aos superiores, mas atuam como uma pessoa legal, isso é um sinal de deslealdade? Essas pessoas legais são leais a Deus? Nem um pouco. Tal pessoa não é só desleal a Deus. Ela está agindo como cúmplice de Satanás, como sua assistente e seguidora. Ela é infiel em seu dever e em sua responsabilidade também, mas bastante leal a Satanás. Aqui está a essência do problema. Quanto à inadequação profissional, é possível aprender constantemente e juntar suas experiências enquanto cumpre o seu dever. Tais problemas podem ser resolvidos facilmente. A coisa mais difícil a resolver é o caráter corrupto do homem. Se não buscarem a verdade, nem resolverem o caráter corrupto, fazendo o papel de pessoa legal, e não lidarem com aqueles que vocês viram violando os princípios, nem os ajudarem,
nem os exporem nem revelarem, mas sempre recuarem, não assumindo responsabilidade, então cumprir o dever assim só comprometerá e atrasará o trabalho da igreja. O comportamento das pessoas e seu trato com os outros devem se basear nas palavras de Deus. Esse é o princípio mais básico para a conduta humana. Como as pessoas podem praticar a verdade sem entender os princípios da conduta? Praticar a verdade não é dizer palavras vazias e recitar frases fixas. Não importa o que alguém encontre na vida, desde que envolva os princípios de conduta humana. Perspectivas sobre eventos ou a questão do cumprimento de seu dever. Ele é confrontado com uma escolha e deveria buscar a verdade. Buscar uma base e um princípio nas palavras de Deus, e então buscar uma senda para praticar. Os que conseguem praticar dessa forma são pessoas que buscam a verdade. Ser capaz de buscar a verdade assim, por maiores que sejam as dificuldades encontradas, significa trilhar a senda de Pedro e a senda de buscar a verdade. Por exemplo, qual princípio deveria ser seguido ao interagir com os outros? Você pensava que não podia ofender ninguém, mas manter a paz e evitar que qualquer pessoa seja humilhada para que, no futuro, todos consigam conviver. Restringido por esse ponto de vista, quando você vê alguém fazer algo ruim, cometer um erro ou cometer um ato que contraria os princípios, você prefere tolerar isso a mencionar isso à pessoa. Restringido pelo seu ponto de vista, você se torna avesso a ofender alguém. Não importa com quem você se associe, impedido por pensar em reputação, emoções ou por sentimentos que cresceram. Ao longo de anos de interação, você sempre diz coisas agradáveis. Quando há coisas que acha insatisfatórias, você também é tolerante. Só desabafa em particular, solta algumas difamações. Mas não cria confusão e ainda mantém um relacionamento com ela. O que vocês acham de tal conduta? Não é a de um homem que quer agradar a todos? Isso não é um tanto escorregadio? Isso viola os princípios de conduta. Então não é baixo agir dessa forma? Aqueles que agem dessa forma não são pessoas boas, tampouco são nobres. Não importa quanto você tenha sofrido, não importa que preço tenha pago. Se você se comportar sem princípios, você realmente falhou. E não será aprovado diante de Deus, nem será lembrado por Ele, nem agradará a Ele. Amém. Amém. As palavras de Deus me fizeram perceber que eu tinha cultivado a opinião errada de que as relações entre as pessoas sempre precisavam ser pacíficas. Se eu sempre apontasse e expusesse os problemas dos outros, isso feriria seu orgulho e prejudicaria o nosso relacionamento, dificultando o nosso convívio. Comparando isso com as palavras de Deus, eu vi que isso não estava alinhado com a verdade, nem com os princípios de ser uma pessoa. Essas pessoas são egoístas, escorregadias e enganosas. A fim de manter boas relações, não dizem nada quando vem o problema de alguém e só oferecem elogios e bajulação. São insinceras em suas interações e não ajudam de verdade. Elas prejudicam os outros. Essas pessoas são imorais aos olhos de Deus e Ele não as aprova. Sim. Sim. Era como eu tratava a Wanda. Eu vi que ela não assumia um fardo e não estava fazendo o trabalho real, mas eu não pratiquei a verdade falando os problemas dela. Nem tive coragem de delatar seus problemas. Eu só considerei como preservar minha relação com minha irmã. Eu achava que expor os problemas de alguém o ofenderia e magoaria. Embora eu visse o impacto no trabalho, não neguei a carne nem pratiquei a verdade. Eu estava sendo uma bajuladora enganosa. Vi o problema da minha irmã, mas não o expus. Embora preservasse a nossa relação, isso não beneficiava em nada a sua entrada na vida e afetava o trabalho evangelístico da igreja. Ao fazer isso, eu estava prejudicando os outros e o trabalho. Às vezes eu sou igual. Não falo quando vejo um problema e prefiro prejudicar o trabalho da igreja para preservar minha posição e imagem. Ser assim é extremamente baixo. Sim.
Ao interagirmos assim, os outros não recebem nenhuma ajuda nem honestidade de nós. Com o tempo, eles não vão mais querer se associar conosco. Sim. Sim. Depois disso, ponderei quais deveriam ser os princípios para interagir com as pessoas. Vi que a palavra de Deus diz: concentrem-se na verdade. Somente então poderão entrar na vida. E só quando tiverem entrado na vida poderão prover para os outros e guiá-los. Descobrindo ações de outros que são contrárias à verdade, devemos ajudá-los com amor para buscar a verdade. Se os outros podem praticar a verdade e agir com princípios, deveríamos tentar aprender com eles e imitá-los. Isso que é amor mútuo. Este é o tipo de atmosfera que você deve ter dentro da igreja. Todos se concentrando na verdade, para alcançá-la. A idade, os anos de fé e o calibre de uma pessoa não importam. Diante da verdade, todos são iguais. Observe quem fala corretamente conforme a verdade. Pensa nos interesses da casa de Deus e quem suporta o maior fardo. Entende a verdade com clareza. Tem um senso de justiça e consegue pagar um preço. Tais pessoas devem ser apoiadas e aplaudidas por seus irmãos e irmãs. Esse senso de retidão da busca da verdade deve prevalecer na igreja. Assim terá a obra do Espírito Santo e Deus concederá bênçãos e orientação. Amém. Amém. Na igreja, a verdade reina. Os irmãos devem interagir de acordo com os princípios da verdade. Só depois ganham a obra do Espírito Santo. Sim. Sim. Os membros da igreja deveriam priorizar a verdade quando interagem. Alguém que viola os princípios deveria ser informado, tratado e apoiado com amor para que possa buscar a verdade. Quem quer que fale e haja alinhado com a verdade e que seja honesto e capaz de proteger o trabalho da igreja, deveria ser apoiado e protegido. Só se todos se concentrarem em buscar e praticar a verdade e permitirem que a busca da verdade prevaleça na igreja, é que o Espírito Santo pode fazer a sua obra. Sim. Quando entendi isso, fiquei animada e tinha uma senda de prática. Também pensei em como cada crente verdadeiro em Deus deseja cumprir bem o seu dever e retribuir o amor dele. Mas não se pode evitar a manifestação de sua corrupção e insuficiências ao longo do seu dever. Os irmãos devem ajudar e corrigir uns aos outros. Apontar e expor os problemas dos outros não se faz para envergonhá-los nem para atacá-los. É para ajudar as pessoas a se darem conta dos seus problemas e reverterem seu estado. Só isso é amor verdadeiro e a expressão de amor mútuo. Serve para proteger o trabalho da igreja. Sim. Mas, quando você vê os problemas dos outros e se cala, executando a filosofia de Satanás para proteger os próprios interesses, está sendo irresponsável com a entrada dos irmãos e o trabalho da igreja. Viver assim é egoísta demais. Sim. Refleti sobre minhas interações com a Wanda. Vi que havia problemas no seu dever, mas não lhe ofereci nenhuma ajuda real. Pois eu só me preocupava em proteger a minha imagem. E não pensei na sua entrada na vida, nem no trabalho da igreja. Eu era egoísta e não tinha humanidade. A essa altura, eu me enchi de repreensão e me dispus a praticar e a tratar minha irmã de acordo com os princípios da verdade. Mais tarde, procurei a Wanda, comunguei e me abri com ela. Um por um, citei todos os problemas. Ela ficou comovida após ler uma passagem das palavras de Deus e disse que seu estado estava péssimo e que ela não tinha nada a dizer quando orava. Fiquei chocada ao ouvir isso e me culpei. Se eu tivesse apontado e ajudado mais cedo, talvez ela tivesse revertido seu estado incorreto e isso não teria impactado seu dever. Vi que não praticar a verdade e agir como bajuladora só para preservar minha relação com minha irmã a prejudicava. Então orei a Deus e resolvi que,
eu praticaria a verdade em minhas interações. E que se descobrisse um problema, eu o apontaria e ajudaria na hora. Amém. A partir de então, a Wanda passou a ser mais ativa em seu dever. Mas, depois de um tempo, percebi que seu trabalho violava os princípios. Mesmo quando alguém não se conformava aos princípios para compartilhar o Evangelho, ela ainda assim o fazia, desperdiçando esforço. Eu estava confusa. A Wanda evangelizava há tanto tempo. Ela deveria entender melhor cada aspecto dos princípios. Como podia cometer erros tão óbvios? Seu estado ainda não foi revertido. Talvez eu devesse lembrá-la. Mas então pensei. Eu já a ajudei antes. Não preciso corrigi-la sempre. Isso é desagradável. Se a corrigir sempre, ela pensará que sou arrogante, que sempre critico os outros ou que exijo demais deles? Isso seria ruim para a minha imagem. Vou esquecer isso. Então reparei que o estado e a condição da Wanda estavam errados, mas fiz vista grossa e não os apontei nem a ajudei. Algum tempo passou e a Wanda foi dispensada por ter sido desleixada e ineficiente em seus deveres por muito tempo. Eu me senti muito culpada. Vi claramente que havia problemas no dever da minha irmã, mas eu não dei atenção. Eu fiz vista grossa e não fiz nada para ajudá-la. Agora que ela foi dispensada, eu também não era responsável. Eu estava atormentada e perdida. Por que eu sempre bajulava as pessoas e era incapaz de praticar a verdade? Qual era a raiz desse problema? Enquanto eu refletia e buscava, vi que a palavra de Deus diz: uma doutrina nas filosofias de vida é: calar diante das falhas dos amigos ajuda a criar uma boa amizade. Significa que, a fim de preservar um relacionamento amigável, é preciso calar-se sobre os problemas dos amigos, mesmo que sejam claros. Que se deve defender os princípios de proteger a dignidade do outro. Eles enganam, escondem-se e empenham-se em intrigas mútuas. E, embora saibam com clareza que tipo de pessoa o outro é, eles não o dizem. Mas empregam métodos astutos para preservar seus relacionamentos. Por que alguém desejaria preservar tais relacionamentos? Trata-se de não querer fazer inimigos nessa sociedade, dentro do grupo. O que significaria sujeitar-se com frequência a situações perigosas. Já que você não sabe como alguém o prejudicaria depois de você ter exposto as falhas dele ou o magoado e ele se tornar seu inimigo, e você não quer colocar-se em tal posição, você emprega a doutrina das filosofias de vida que diz: nunca jogue os erros e defeitos na cara das pessoas. À luz disso, se duas pessoas estão nesse tipo de relacionamento, elas contam como amigas verdadeiras? Não. Elas não são amigas verdadeiras, muito menos são confidentes uma da outra. Então, que tipo de relacionamento exatamente é esse? Não é um relacionamento social fundamental? É. Em tais relacionamentos sociais, as pessoas não podem oferecer seus sentimentos, nem ter trocas profundas, nem dizer o que quiserem, nem falar o que está em seu coração, ou os problemas que veem no outro, ou palavras que beneficiariam o outro. Mas dizem palavras agradáveis para não magoar o outro, não querem fazer inimigos. O objetivo disso é impedir que as pessoas próximas representem uma ameaça. Quando ninguém as ameaça, elas não vivem em paz e tranquilidade relativas? Não é esse o objetivo das pessoas ao promoverem a frase "nunca jogue os erros e defeitos na cara das pessoas"? É. Esse é um modo de existir astuto e enganoso, com um elemento de atitude defensiva e cujo objetivo é autopreservação. Pessoas que vivem assim não têm confidentes, nem amigos próximos a quem possam dizer qualquer coisa.
Elas são defensivas, calculistas e estratégicas e tiram do relacionamento o que precisam. Não é assim? Em sua raiz, o objetivo do citado ditado é evitar ações que ofendam os outros e fazer inimigos. É proteger-se sem magoar ninguém. Essa é uma técnica adotada para impedir que você seja machucado. A natureza satânica do homem contém muito dessas filosofias. Às vezes, você mesmo nem está ciente delas ou não as entende. Mesmo assim, cada momento da sua vida está baseado nessas coisas. E você acha que elas são corretas e razoáveis, sem equívocos. Isso mostra que as filosofias de Satanás se tornaram a natureza das pessoas e que estão vivendo em completa concordância com elas, achando que é um bom modo de viver e sem qualquer senso de arrependimento. Por isso, elas estão revelando constantemente sua natureza satânica. E em todos os aspectos continuam a viver segundo as filosofias dele. A natureza de Satanás é a vida, a natureza e a essência do homem. Amém. Amém. Por meio da revelação da palavra de Deus, entendi. Eu não conseguia evitar ser uma bajuladora porque eu tinha sido profundamente corrompida por Satanás. Meu coração estava cheio das suas filosofias e leis. Como nunca jogue os erros e defeitos na cara das pessoas. E calar diante das falhas dos amigos ajuda a criar uma boa amizade. Essas coisas tinham se tornado o código segundo o qual vivia minha vida. Sob o comando dessas filosofias satânicas, eu achava que não ofender as pessoas com minhas palavras e ações, manter boas relações e preservar a paz, era um jeito sábio de viver. Assim, mesmo quando vi que a Wanda era desleixada em seu dever e violava os princípios, e que isso já tinha impactado o trabalho, não a expus nem a corrigi. Permiti que o trabalho evangelístico sofresse para manter minhas relações. Eu estava tão presa às filosofias satânicas que não praticava a verdade e não tinha um pingo de consciência ou razão. Vi que a palavra de Deus diz: esse é um modo de existir astuto e enganoso, com um elemento de atitude defensiva e cujo objetivo é a autopreservação. Isso me afetou profundamente. As palavras de Deus expunham minhas intenções baixas quando eu vivia segundo as filosofias satânicas. Antes eu achava pomposamente que eu não corrigia minha irmã porque eu temia que isso a constrangesse. Mas isso só era uma desculpa para não praticar a verdade. Eu temia que corrigi-la demais a ofendesse e ela me achasse uma pessoa arrogante que gosta de criticar e não consegue tratar as pessoas com justiça. Para passar uma boa impressão para minha irmã, eu fiz vista grossa para seus problemas, levando-a a viver constantemente em sua corrupção e sem autoconsciência. Eu não era verdadeira em minhas interações. Era tudo truque e fingimento. Eu tinha sido tão escorregadia e enganosa. Pensei na minha parceria com a Wanda nos deveres. Eu não praticava a verdade que deveria e não cumpria a minha responsabilidade. Ela tinha sido dispensada e eu estava arrependida. Eu tinha experimentado como viver de acordo com as filosofias de Satanás machuca os outros e a você mesmo. Eu não queria mais viver assim. Queria buscar a verdade e cumprir bem o meu dever. Amém. Essa comunhão me fez ver que, envenenados por essas filosofias satânicas, nosso raciocínio fica distorcido. Falar a verdade e corrigir os problemas dos outros são coisas boas e positivas. Mas nós achamos que machucaremos as pessoas. Não distinguimos o bem do mal. Sim. Essa é uma opinião absurda. Se Deus não tivesse exposto a essência dessas filosofias satânicas, não distinguiríamos o certo do errado. Sim. Mais tarde, vi que a palavra de Deus diz: para ser mais específico, ser uma pessoa honesta é ser alguém que é simples e aberto, que não se dobra nem se esconde, que não mente nem fala indiretamente. É uma pessoa direta
que tem senso de justiça e fala honestamente. Essa é a primeira coisa que deve ser feita. Pessoas enganosas são as que Deus mais odeia. Se você deseja se livrar da influência de Satanás e ser salvo, você deve aceitar a verdade. Deve começar por ser uma pessoa honesta. Dizer coisas reais e verdadeiras. Não ser constrangido pela emoção, não fingir ou trapacear. E vir a falar e a agir com princípios. Viver assim é livre e feliz. E você é capaz de viver diante de Deus. Meu reino exige os que são honestos, os que não são hipócritas nem enganadores. As pessoas sinceras e honestas não são impopulares no mundo? Sou exatamente o oposto. É aceitável que as pessoas honestas venham a mim. Fico feliz com esse tipo de pessoa e também necessito delas. Essa é a minha justiça. Amém. Amém. As palavras de Deus me fizeram entender que Deus gosta de pessoas sinceras e honestas, pessoas que são diretas e não enganosas ao falar e ao agir. Só pessoas honestas são dignas de entrar no reino de Deus. Isso foi decidido pelo caráter justo de Deus. Sim. Amém. Pensem em como, no mundo dos incrédulos, cada interação é performativa. Só usam palavras agradáveis e bajuladoras na frente dos outros, sem nenhuma honestidade. Diante de coisas malignas que violam a consciência ética, a maioria das pessoas decide proteger-se e acha que é melhor não agitar os ânimos. Elas não ousam falar uma palavra honesta. São especialmente hipócritas e não têm integridade nem coragem. Sim. Mas quando eu interagia com os outros, eu usava dessas filosofias satânicas. Quando via um problema, eu não o expunha. Eu só protegia as minhas relações. Viver assim é escorregadio e enganoso demais. Isso enoja a Deus e Ele o odeia. A essa altura pensei que Deus é santo e tem uma essência confiável. Deus encarnado está interagindo com as pessoas de modo real. Ele expressa a verdade, julga e expõe as pessoas o tempo todo, de acordo com suas noções de Deus e o caráter corrupto que elas expõem. As palavras de julgamento e exposição de Deus falam diretamente da raiz e da essência da nossa corrupção. Embora suas palavras sejam severas, elas servem para fazer com que nos conheçamos, nos arrependamos e mudemos. As palavras de Deus são leais e inequívocas. Todas vêm do coração. Deus tem um coração especialmente honesto e confiável. Amém. Sim. Se Deus não apontasse e explicasse isso para nós, se Ele não expusesse a verdade de quão profundamente fomos corrompidos por Satanás, nós nunca teríamos autoconsciência. Em vez disso, viveríamos em nossas imaginações achando que somos bons. Nosso caráter corrupto nunca mudaria, e nós nunca alcançaríamos a salvação. Sim. Deus espera que possamos ver a nossa corrupção por meio de suas palavras de julgamento e exposição. E que possamos nos arrepender diante de Deus, viver segundo suas palavras e buscar ser pessoas honestas. Esse é o amor de Deus pelas pessoas. Sim. Ponderei e senti-me encorajada. Eu estava disposta a seguir as exigências de Deus e ser uma pessoa correta e honesta. Graças a Amém. Deus. A nossa líder, a irmã Belinda, discutia o trabalho conosco. Vi que havia um desvio no trabalho que ela atribuiu e quis mostrá-lo para ela. Mas então pensei, essa irmã é a líder. Ela ficará constrangida se eu apontar um desvio no seu dever? Se ela pensar que estou dificultando as coisas para ela e tentar se vingar? Esqueça. Não devo dizer nada. Todos cometem erros. Percebi que minha mentalidade de bajuladora estava emergindo de novo. Orei a Deus que me guiasse a praticar a verdade. Amém. Depois, li estas palavras de Deus. Se tiver os motivos e opiniões de uma pessoa legal, então você será incapaz de praticar a verdade e de obedecer aos princípios. E você sempre falhará e cairá.
Se você não despertar e nunca buscar a verdade, então você será um incrédulo e jamais ganhará a verdade e a vida. O que, então, você deveria fazer? Quando confrontado com tais coisas, você deve clamar a Deus em oração, implorando pela salvação e pedindo a Ele mais fé e força, para que possa seguir o princípio, fazer o que deveria fazer. Agir de acordo com um princípio, permanecer firme, proteger os interesses da casa de Deus e impedir que seu trabalho seja prejudicado. Se você for capaz de abandonar seus interesses pessoais, sua reputação e sua postura de uma pessoa legal, e se fizer o que deveria com um coração honesto e íntegro, então terá derrotado Satanás e ganhará esse aspecto da verdade. Se sempre viver segundo a filosofia de Satanás, mantendo seus relacionamentos e nunca praticando a verdade, não ousando obedecer aos princípios, então você será capaz de praticar a verdade em outros assuntos? Você não terá fé, não terá força. Se você nunca for capaz de buscar nem de aceitar a verdade, então tal fé em Deus lhe permitirá obter a verdade? Não. E se você não consegue obter a verdade, você pode ser salvo? Não, você não pode. Se você sempre vive segundo as filosofias de Satanás, desprovido da realidade da verdade, então você nunca pode ser salvo. Deveria ser claro para você que obter a verdade é uma condição necessária para a salvação. Como então você pode obter a verdade? Se for capaz de praticar a verdade e puder viver segundo a verdade, e ela se tornar a base da sua vida, então você ganhará a verdade e terá vida, e assim você será um dos que são salvos. Amém. Amém. Nas palavras de Deus, vi que, se as pessoas viverem segundo as filosofias satânicas e forem bajuladoras, elas nunca obterão a verdade e nunca alcançarão a salvação. Sim. Ao mesmo tempo, entendi que para consertar o problema de ser uma bajuladora, você deve orar muito, confiar em Deus, ser capaz de negar a carne, renunciar a interesses pessoais e considerar o trabalho da igreja. Ao praticar assim, você pode superar as restrições de seu caráter corrupto. Se você sempre for incapaz de praticar a verdade e não se dedicar ao seu dever, você acabará sendo exposta e expulsa. Sim. Pensando nisso, tive coragem e motivação para praticar a verdade. Eu não podia continuar sendo uma bajuladora sem consciência e humanidade. Assim, falei do problema com a minha líder. Depois de contar-lhe, senti um grande alívio. Mais tarde, numa reunião, a líder comungou sua reflexão e seus ganhos após ser confrontada. Ouvir sua experiência e percepção me comoveu, e provei da doçura de praticar a verdade. Essa experiência aumentou minha fé em praticar a verdade. Em situações semelhantes depois disso, embora ainda manifestasse as opiniões de uma bajuladora, a dor e a dificuldade que experimentava eram muito menores. Eu conseguia negar a mim mesma e praticar a verdade. Ao praticar a verdade, meu coração se sentia aliviado e em paz. Foram as palavras de Deus que alcançaram esse efeito. Graças a Deus. Só vivendo de acordo com as palavras de Deus e os princípios da verdade, você pode ser uma pessoa boa. Sim. Certo. Graças a Deus. Graças a Deus.